Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias e graças rendemos ao bom Deus, porque hoje, 23 de março de 2025, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem te ajudado a chegar até aqui? Amém. A palavra diz: alegrei-me quando me disseram. Não é quando chegar na casa do Senhor, não. Você pode ter passado o dia triste hoje, mas o Espírito Santo te convenceu. Vamos à casa do Senhor. Então Ele já te trouxe alegre. Saia daqui mais feliz ainda na presença do Espírito Santo de Deus. Alegria estar aqui na congregação Manancial de Vida. Deus abençoe o pastor Felipe, irmã Moésia, família e todos os obreiros em Cristo Jesus, suas famílias aqui também presentes. Nosso irmão Diácono Giovanni, irmã Márcia, que coordena o departamento da família, todos os que cooperam também nessa obra toda especial, porque todos nós somos parte da bênção do nosso Deus. Convido vocês a lermos a palavra em 1 Coríntios capítulo 13, hoje por se tratar de culto da família, nós temos um importante texto da palavra da Bíblia Sagrada a compartilhar com todos nós nesta noite. Todos nós, porque nós falamos para os irmãos e falamos primeiramente para quem está aqui, né? Então compartilhamos entre todos nós a palavra do Senhor nesta noite. A palavra vai dizer, eu vou ler, os irmãos mantêm a Bíblia aberta, por gentileza, até o final. 1 Coríntios capítulo 13, que diz o seguinte: o último versículo do capítulo 12, a parte B, vai dizer da seguinte forma: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém. Meus queridos, nós louvamos a Deus por essa parte tão especial das Escrituras Sagradas, e que cabe muito bem no culto temático desta noite especial. Nós somos uma igreja evangélica pentecostal que cremos nos dons espirituais, na manifestação da operação de milagres, prodígios e maravilhas, que o Senhor não cessou a efusão do seu Espírito Santo, mas Ele continua batizando com o Espírito Santo e derramando a sua glória preciosa todos os dias.
Capítulo 12 de 1 Coríntios fala muito bem sobre isso. O capítulo 14 vai falar sobre o dom de profecia. E como cremos que ainda está presente? Você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve vai voltar. Os dons são para a igreja do tempo presente, e isso é uma verdade imutável. Porém, no capítulo 13, ele abre aqui esse espaço para nos dizer que tem um dom sobremodo excelente, um caminho todo especial que nós devemos trilhar e seguir. E o último versículo vai falar sobre 3 coisas que permanecem. A primeira delas é a fé. A primeira delas é a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Se eu perguntar a vocês aqui, quem viu Jesus? Quem viu a sua face? Quem viu o seu rosto? Alguns poderão dizer: eu vi uma caricatura, eu vi um tal de santo sudário, eu vi uma figura, mas nenhuma delas se compara com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não o vimos face a face, mas um dia nós o veremos. O Senhor Jesus disse para os seus próximos: vocês de fato são bem-aventurados, mas muito mais são aqueles que não me viram, mas creram, mas creram, mas creram. Nós cremos em Jesus. Hebreus capítulo 11 vai nos mostrar que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que nele crê, que nele chegue perto a ele, se aproxime dele, creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos nutrir a fé em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. Nós estamos em um mundo cheio de incredulidade. Nós estamos em um mundo que não acredita em Deus. Alguns países que já foram o princípio da chamada igreja, na era da igreja primitiva, que outrora se passou na Ásia Menor, na Europa, em tantos países, hoje já são considerados países pós-cristãos, ou seja, não acreditam mais em Deus, deixaram de crer, deixaram de confiar, abandonaram, apostataram-se da fé. E nós devemos ter um grande cuidado, porque não podemos deixar o fogo do Evangelho se apagar em nossa vida, em nossa casa, em nosso lar. Mas em nome de Jesus, caia por terra toda a incredulidade e que o fogo arde continuamente no altar da sua casa e não se apague. Você não vai colocar um oratório lá para deuses ou ídolos pagãos, mas a sua casa tem que ser uma benção, tem que ser um ambiente de altar ao Senhor. O primeiro lugar que a sua família se congrega não é este domicílio que aqui nos encontramos, mas é a sua própria casa, é o seu próprio lar. Lá é a sua primeira congregação. Nós não temos o costume de dizer primeira Assembleia de Deus, como tem outras igrejas que falam primeira, etc. Mas se nós fôssemos falar primeira Assembleia de Deus, é lá onde chega as tuas contas, é lá onde chega as tuas faturas, mas é lá onde chega a tua bênção também. Aleluia. Primeira Assembleia de Deus é na tua casa. E é lá onde a fé é gerida. Nós não podemos deixar de congregar.
É verdade. Na igreja, assim, domiciliado, como estamos aqui nesta noite, Hebreus capítulo 10, versículo 25. É o costume de muitos, das vezes até pessoas, pais, mães da igreja, relaxam na fé dos seus filhos. Mas nós não podemos relaxar na fé dos nossos filhos. A responsabilidade pela fé dos nossos filhos compete ao pai e à mãe. Não compete ao departamento infantil da igreja. Não compete às tias ou tios, como tenha em cada congregação, mas compete ao pai e à mãe. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Deuteronômio capítulo 6 ainda diz: é de manhã, quando acordar, ensina a palavra. Durante a caminhada, ensina a palavra. Ao se deitar e repousar, ensina a palavra, para que ela ame a palavra, ame a palavra da verdade. E por que é tão importante darmos ênfase à palavra da verdade? Porque tem muitas pessoas que ficam dizendo: ó Senhor, que meu filho tenha fé, que minha filha tenha fé. Já dizia um grande evangelista do passado, D.L. Moody: eu orei por fé, pedindo a Deus para que a fé aparecesse na vida de alguns, e eu esperava que a fé caísse como um raio na cabeça deles, mas não veio. Quando eu li Romanos capítulo 10, eu entendi: a fé vem, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. O que a tua família está ouvindo no café da manhã? O que a tua casa tem ouvido na hora do almoço? O que a tua família tem desfrutado no jantar? É murmuração, é palavras torpes, é agonia, é desespero. Mas que a tua casa mude a ladainha, mude o conto, mude a história. Oh, aleluia! A palavra da verdade. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13. Você crê que a sua casa está selada debaixo do Espírito Santo de Deus? Amém. Então recebe o que diz Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes o evangelho da verdade, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A tua casa está selada pelo Espírito Santo da promessa, porque aqueles que eram incrédulos passaram a crer na verdade. E agora, por que passaram a crer? Porque ouviram a palavra da verdade, porque ouviram a mensagem da palavra de Deus, e agora creem, e agora confia, e agora acredita. E depois que creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Todos precisam crer. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, todos precisamos crer. Não é porque a criancinha não precisa ter a confissão, precisa ter a própria confissão. Cada um tem que ter a sua própria confissão de fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, acreditar no Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma fé. Ah, mas a minha fé é pequena, mas a minha fé é tão minúscula. O Senhor Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão olhar para aquilo ali e dizer: transporte. Existe uma fé que germina, parece ser pequena, mas ela cresce até florescer. Não desdenhe da fé dos seus filhos. Não deboche da fé dos seus filhos. Muitas das vezes a fé dos filhos, ela é mais forte, mais firme do que a fé de certos pais, que passaram a desacreditar da fé. E às vezes tem um evangelho fingido e não verdadeiro.
mas que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos ser fervorosos na fé, e que nós possamos ensinar desde os nossos pequenos, que eles precisam trilhar um caminho na presença do Senhor. Você tem noção do privilégio, pai e mãe, que tem seus filhos aqui na presença de Deus, a oportunidade que eles podem ter, de não dar uma cirandada, uma voltinha, um passeio aleatório no mundo afora? Você tem noção do tamanho da preservação espiritual que Deus pode prover para os seus filhos? Então, quando você disser, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você não fale isso da boca para fora não, mas você lute com todas as forças, para que a sua casa sirva ao Senhor. Eu me lembro que quando a gente morava ali em Queimadas, eu já tinha, meu filho mais velho já tinha aceitado Jesus, já tinha feito a sua confissão, hoje ele tem 15 anos. O mais novo, estava evangelizando para ele, com 4 anos, irmãos, ele decidiu para Jesus. Foi. Ministrei para ele o plano da salvação, falei sobre que eu, a mãe dele e o irmão dele já tínhamos nos decidido para Jesus, seguir Jesus até o fim, e que nós íamos nos encontrar na cidade celestial, debaixo da árvore da vida. Não sabíamos quanto, mas muito em breve nós iríamos. Aí eu perguntei, só falta você agora, Caleb, para se entregar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Ele disse, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Está até hoje, irmão, é um crente fervoroso e fiel ao Senhor Jesus, abençoado por Deus, desde o nome, Caleb, quer dizer corajoso. Abençoe seus filhos com coisas propositivas, e aí depois, irmão, depois de um tempo, aconteceu que ali teve um tiroteio, assaltaram o banco ali, foi um tiroteio, foi uma agonia. Eu morava perto da delegacia, e foi o primeiro lugar que foram atirar. Foi 1h10, irmão, contado no relógio. O intervalo maior, sem tiro, era de 3 minutos. Foi uma agonia, um desespero. A gente ficou lá num quarto lá atrás, e aquele pânico, e minha esposa olhava e tentava ligar para um e para outro, para saber o que estava acontecendo, que ninguém sabia, depois que a gente veio saber do que se tratava. E aquele tiroteio era .50, era metralhadora, era todo tipo de coisa ruim, e a gente num pânico lá atrás. E o que a gente faz? E liga para um e liga para o outro. Caleb, irmão, novo convertido, uma chama acesa, aleluia. Eu disse, mamãe, papai, por que vocês estão preocupados? Vamos orar, porque Jesus que nos guarda, Ele tem promessa. Vocês me apresentaram no culto de missão e disseram que eu ia ser um missionário, e por que está com essa preocupação? A gente orou, meu irmão, não demorou muito tempo, e depois passou aquele vendaval. Aleluia, glória a Deus. Tem fé na tua casa, tem fé na tua casa, tem fé na tua casa. Aleluia. Hebreus capítulo 10, os últimos versículos vai dizer a palavra: o meu justo, o Senhor que está dizendo, o meu justo viverá pela fé. Tem justo de Deus na tua casa? Foi justificado pelo Senhor. Aleluia. Pode ter alguém que não se engrace com os teus, pode ter alguém que desdenhe, que deboche dos teus. Ah, mas esse meu tem um problema. Ah, mas essa criança tem isso. Ah, mas esse tem nada. É justificado pelo Senhor da verdade. Aleluia. E o Senhor diz, o meu justo, é Ele quem diz, aleluia, viverá pela fé, pela fé, pela fé. A tua casa vive pela fé, a tua família vive pela fé, os teus pais vivem pela fé, aleluia. Se ele recuar, se ele retroceder, é bem verdade, o Senhor diz, esclarece, a minha alma não tem prazer nele. Meus irmãos, isso é muito sério, porque nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder, nós não podemos vacilar, nós não podemos. Nós devemos ser firmes e constantes.
e sempre abundantes, sabendo que o nosso esforço, o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. A fé deve sempre estar viva em nossa casa. Não deixe que a sua casa seja minada pelos dardos inflamados do maligno. Há muitas pessoas que baixam a guarda e os dardos inflamados do maligno vêm. Cuidado com a autoconfiança. Efésios capítulo 6. Nós devemos levantar o escudo da fé. Essa arma poderosa que serve para proteção, ela deve estar sempre pronta para guardar. O inimigo das nossas almas, ele não brinca, ele está acordado, ele está aí atento. E diz a palavra: se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Mas em nome de Jesus, a sua casa, você está acrescentando a fé. Vem gente falar coisas negativas para dividir, para subtrair, para depreciar o teu lar, para retroceder, mas você diz: eu confio no Senhor, eu creio em Deus, a minha fé é verdadeira. E você pode não ter uma fé do tamanho dos que estão postados. A moda é postar, né? Mas vou fazer um trocadilho aqui. Dos que estão postados em Hebreus capítulo 11, como a galeria dos heróis da fé. Ah, eu não estou na galeria dos heróis da fé, mas na tua casa você é um homem cheio de fé. Na tua casa você é uma mulher cheia de fé. Na tua casa os teus filhos são cheios de fé. Os teus pais são cheios de fé. Eu e a minha casa temos fé. A minha casa está na galeria dos heróis da fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A segunda palavra que ele nos fala é sobre esperança. Meus irmãos, nós estamos em época de desilusão. Quando nós olhamos para toda sorte de ambiente externo, há muitas coisas que tentam macular o nosso ambiente interno, o nosso lar, a nossa casa, a nossa redoma mais íntima. E tudo isso vai trazendo uma desilusão, uma desesperança. Pessoas que às vezes se desiludiram num casamento, às vezes se desiludiram num relacionamento, às vezes se desiludiram numa profissão, na subsistência da sua casa, da sua família. Às vezes se desiludiram na formação dos seus próprios filhos. O tempo e as intempéries de fora para dentro entraram e culminaram em desilusão e desesperança. E tem também aquelas casas, aqueles lares que atraem muitas desilusões, muitas desesperanças. No dia a dia só se fala coisa ruim no almoço, no café e na janta. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado para não desiludir os nossos filhos com o futuro. Nós devemos ter um cuidado para não desiludirmos a nossa casa, a nossa família com problemas externos. Nós devemos ter muita sutileza. Por quê? Porque às vezes não há maturidade suficiente para discernir assuntos que para nós é digerível, embora não agradável. A preservação de cada fase do lar é necessário. O pastor até brincou aqui, entrega tudo, mas tudo que for possível a gente entrega.
Porque tudo é possível para a gente entregar nesse ambiente plural. Mas em ambientes particulares, há coisas que devem ser entregues e outras que devem ser preservadas. Nós devemos ter discernimento, equilíbrio e moderação. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele disse a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de covardia, de temor, de fracasso, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Mas muitas pessoas, pela falta de equilíbrio, pela falta de maturidade, pela falta de ponderação, têm colocado para dentro do seu lar toda sorte de podridão, toda sorte de nojo, todo chorume que às vezes vê em vários lugares. E essas coisas são parte do cardápio, do menu, dos encontros mais íntimos de certas famílias. E às vezes até o privilégio e a oportunidade das pessoas agradecer pelo pão nosso. Come o pão que o diabo amassou, porque reclama do trabalho, amaldiçoa o trabalho, amaldiçoa o patrão, amaldiçoa o empregado, amaldiçoa o colega, amaldiçoa todo mundo, e quando chega em casa é só desgraça. Quando encontra alguém na rua, e não suporta ninguém, e não dá conta de ninguém, e quando chega em casa é só chorume, é só lixo. Às vezes, até que quando vem no ambiente da congregação e da igreja, em vez de falar as coisas boas, só começa a compartilhar fulano, cicrano e beltrano. Mas em nome de Jesus, cai por terra toda coisa ruim. Receba o espírito de amnésia do que não presta e traga à memória aquilo que te traz esperança. Quero trazer à memória que seja um desejo inflamado dos corações que estão na tua casa. Eu vi coisa ruim lá, eu ouvi coisa ruim ali, ouvi, passei por coisa ruim ali, passei, mas eu quero trazer à memória, quero trazer à minha mente aquilo que traz esperança. A minha alegria não são nos homens, não são nas coisas, não são nas circunstâncias, mas a nossa alegria é no Senhor. Filipenses capítulo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, o entendimento racional, era para murmurar, era para praguejar, era para condenar, era para destituir, era para segregar, era para separar, era para arruinar, mas eu estou deixando isso de lado, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, é o que guarda a minha vida, é o que guarda a tua vida, é o que guarda o nosso lar. Vá se encontrar com sua esposa no íntimo e tenha alegria com ela, com seu marido e tenha alegria com ele. Vá se encontrar com seus filhos no quarto e abençoá-lo debaixo da onipotente mão do Senhor. Esperança, esperança. Romanos capítulo 5, a experiência produz a esperança, mas tem pessoas que não produzem a experiência espiritual. Às vezes diz, eu estou experiente, tá nada, você está com muita idade, porque se tivesse experiente, tinha esperança. Por fim,
palavra nos fala sobre o amor. Os irmãos, nós cremos nos dons, já falei aqui no início, na eficácia, na efusão, na manifestação. Agora eu pergunto, irmão, no céu vai precisar de dom, irmão? Espiritual? Hã? Vai precisar de profecia no céu? Não? Vai não, irmão. Vai precisar de variedade de línguas, no plural? Hã? Vai precisar de ciência, conhecimento? Tudo isso vai passar, irmãos. É importante para a nossa edificação espiritual no tempo presente. Mas no céu isso vai passar. Vai passar. Mas tem uma coisa que no céu não vai passar. Que nós seremos arrebatados em função dessa graça maravilhosa manifestada em João 3,16. Que diz o que no 3? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi derramado para mim, o amor de Deus foi derramado para você, o amor de Deus foi derramado para minha casa, para o seu lar, para a nossa família, o amor de Deus. E ele chega a dizer, os primeiros versículos, os primeiros 3 versículos, preste atenção aí. A gente não vai falar tudo, né? Não dá tempo. Mas graças a Deus que não dá tempo. Tudo tem tempo. Mas olha o que diz. A primeira expressão. Ainda que eu fale. Ele não fala no plural. Tem gente que muitas das vezes coloca as coisas no plural para se esconder atrás dos outros. Já percebeu? Hein? Não, irmão, porque nós somos pecadores. É porque nós somos falhos. É porque nós erramos. Ok? Esse termo genérico, ele tende a diminuir a sua própria responsabilidade. É assim ou não é? É assim que acontece. E às vezes, até quando a gente olha para a nossa própria casa, aí diz, não, qual é a casa perfeita? É como que se a gente quisesse justificar em função dos erros alheios os nossos próprios. Os 3 primeiros versículos do capítulo 13, o apóstolo Paulo está falando aqui no singular. Porque essa responsabilidade é individual, é para cada um. A responsabilidade do amor não é uma responsabilidade genérica, mas é uma responsabilidade particular e própria de cada um. E ele diz, ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu distribua. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você faça, se não tiver amor, nada disso vale. Nada disso vale. Tudo o que eu fale, tudo que eu tenha, tudo que eu distribua, se não tiver amor, nada disso vale. Aleluia, glória a Deus. Quantas das vezes nós estamos preocupados com o nosso eu ser crescido e se esquecemos que o eu que o Senhor nos outorga, nos comissiona, é para servirmos uns aos outros em amor. Nós devemos servir o nosso lar em amor. A nossa casa deve ser cheio de pessoas que se servem em amor. O amor não é algo abstrato. O amor está lá nas nuvens, aqueles coraçãozinhos dos ursinhos carinhosos de antigamente. Não é nada disso. O amor, ele tem que ter os seus atributos, as suas qualidades, as suas características bem
evidentes, bem claras, bem vivas, bem acesas em nosso lar. Algumas delas que o apóstolo Paulo compartilhou para conosco. E nós devemos entender isso aqui. O amor, ele não é ciumento de maneira ardente, ele não fica ardendo em ciúmes. O amor tem confiança. Se você ama, você sabe que vai voltar para casa. Se você ama, você sabe que vai voltar para ali abraçar. Se você ama, você sabe que vai voltar com um sorriso no rosto. Existem muitas cantigas aí do mundo que diz: eu mato por amor, eu faço isso por amor. Isso é o amor do diabo, está repreendido em nome de Jesus, porque o amor da Bíblia, ele não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não é orgulhoso, não se incha, não se ensoberbece. Meus irmãos, na nossa casa, e não se conduz inconvenientemente. Meus irmãos, na nossa casa, no nosso lar, eu disse e repito, nós devemos servir uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13, já fala a palavra que nós devemos servir-nos uns aos outros em amor. O versículo 15 de Gálatas capítulo 5, ele vai dizer: toma cuidado, para que vocês não se devorem uns aos outros. Porque se vocês se devorar uns aos outros, a Bíblia está dizendo, Gálatas 5:15, vocês podem se devorar, como se fosse cachorro, bicho, raivoso, e vocês podem se consumir uns aos outros. Tem muitos lares, muitas casas, muitas famílias que estão em ruína. Sabe por quê? Porque passaram a ser grande, passaram a se inchar, e agora estão se devorando uns aos outros, cada um achando que é melhor que o outro. Você já viu alguém brigar dizendo que o outro é melhor do que você? Hein? Olha, você é melhor do que eu. Não, é você. Não, é você. Não, irmão, a gente só briga quando a gente diz: eu sou melhor do que você. É assim muitas das vezes que acontece em certos lares, em certas famílias. Um achando que é melhor do que o outro, um crendo que é mais especial do que o outro, e aí daqui a pouco estão se devorando. Vai perdendo o respeito, rasgou. Vai perdendo a admiração, rasgou. Vai perdendo a cumplicidade, rasgou. Vai perdendo. E daqui a pouco só resta a soberba. E a soberba precede a queda, a ruína. E daqui a pouco, onde é que a gente errou? Faltou a servidão, faltou o serviço, faltou a humildade, faltou o amor. Mas em nome de Jesus, chegue na sua casa hoje à noite como uma pessoa humilde, que sabe ouvir e que respeita a opinião do outro, por mais simples que seja. O amor não age inconvenientemente. Tem pessoas que são inconvenientes no seu tratar, no seu proceder. Para você, irmão, quem é chefe de família aqui? Quem é os homens aqui? Os homens aqui, levanta a mão assim, ó. Assim, com o punho fechado assim. Assim, ó. Os cabra macho, aleluia. Nós somos chefes de família. Nós lutamos para a manutenção e sustentação do nosso lar. Glória a Deus. As irmãs também, muitas delas, utilizam também, porque às vezes há oportunidades no contexto contemporâneo, mais para mulheres que para homens, e outras irmãs que precisam também complementar a renda. Glória a Deus por tudo. Mas nós devemos ter discernimento, que não podemos agir de maneira inconveniente. Inconveniente é querer se mostrar muita coisa no meio dos outros,
é querer se apresentar como sendo muita coisa, e repreender na frente de um, na frente de outro. Meu irmão, repreende. A palavra diz em Efésios 6:4: vós pais, oriente seus filhos, admoeste, corrija os seus filhos, mas como que se tivesse vindo essa correção diretamente do Senhor, diretamente de Deus. Deus, o nosso Pai Celestial, Ele tem uma qualidade especial e maravilhosa. Ele é longânimo, Ele é tardio em se irar. Quando alguém agir de maneira tosca, rude, precipitada, errada na sua casa, não haja de maneira inconveniente, mas receba o amor de Deus para ser longânimo na atitude correta. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Encerrar. O amor tudo sofre. Quanto que você já sofreu pelo amor? Quanto que você já sofreu pela tua casa? Não é tudo. Não é tudo. Tem gente que diz: eu vou me casar para viver o resto da minha vida com a minha esposa. Muda isso aí. Você não vai viver o resto. Você vai viver por toda a sua vida, até que a morte separe. Ou, o que nós esperamos mais que a morte, que nem espera a morte, é o arrebatamento da igreja. Então você diga: eu vou viver, não o resto da minha vida, mas eu vou viver por toda a minha vida com você, minha querida, meu querido. Mude o tom da conversa, mude a linguagem, seja apropriado nas palavras. Por quê? Porque o que você tem de sofrer será pouco, tamanho a graça e o privilégio que Deus deu de ter um companheiro, de ter uma companheira, de ter uma pessoa especial do seu lado para dividir a sua vida. Sofra por amor. O amor tudo crê. O amor tudo crê. Nós confiamos num amor que é recheado, que é banhado por uma fé viva em nosso Deus. O mundo está iludido, mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem um horizonte. Ela tem um horizonte. O céu está cerrado, o dia está escuro, mas nós olhamos para o alto e cremos que o Redentor da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, Ele vive e Ele se levantará. O amor tudo espera. O amor tudo espera. Meus irmãos, nós devemos nutrir esse amor verdadeiro, que espera. Salmo de número 40, diz a palavra, na versão corrigida: esperei com paciência. Na versão atualizada: esperei confiantemente. Mas esperei por quem? Não foi por homens, não foi por fábulas, não foi por histórias, mas eu esperei pacientemente, esperei confiantemente pelo Senhor, pelo Senhor. E o que ocorreu? E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim, ele se debruçou para mim, ele veio até mim e ouviu o meu clamor. A tua casa tem amor verdadeiro, esperançoso pelo Senhor. Tudo suporta. O amor tudo suporta. Nós estamos em dias que são maus, mas nós devemos ter um amor que seja tão forte, esse alicerce
que edificou essa casa. E podem vir os vendavais, podem vir as tempestades, haverão casas ao nosso lado que ruirão, que cairão, que pareciam estar mais bonita, parece que gastaram mais dinheiro com a manteiga lustrosa da aparência daquela casa, mas a sua casa, simples e sem pompa, estava alicerçada no Senhor. A pedra de esquina está fundamentando a tua casa, e por isso que o amor que está na tua casa, tudo suporta, tudo suporta, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba no teu lar, na tua casa, na tua família. O amor jamais acaba. Levanta a sua mão direita nesta noite e eu vou recitar aqui o que está escrito em Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 11. Receba esta palavra da parte de Deus: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros e os da sua casa cumpriu a lei. Se há algum outro mandamento, tudo se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu marido como a ti mesmo, ame a sua esposa como a ti mesmo, ame os seus filhos como a ti mesmo, ame os seus pais, ame-os como a ti mesmo. Aleluia, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Portanto, o amor jamais acabe na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família, na tua história, em nome de Jesus. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Receba a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Fique de pé, por gentileza, o pastor nos autoriza. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconciliar-se com o Senhor, nós convidamos a vir até aqui na frente, porque nós iremos orar por você, e você vai dizer: eu e a minha casa seremos salvos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e muito mais ele fará. Se queres entregar a Jesus como Senhor e Salvador, o tempo é já, o tempo é oportuno. Aceita a Jesus enquanto é tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Você tem a oportunidade de aceitar a Jesus, mas enquanto você não chega, eu vou orar pelas famílias. Se você está perto aí do seu esposo, do seu marido, se você está perto dos seus filhos, abrace ele um pouco mais, porque nós não sabemos quanto tempo temos. O tempo é resumido, o tempo é diminuto. Tem gente que me pergunta: quantos anos você tem? Eu digo: eu não tenho nenhum, eu já tive tantos anos. Vou nem dizer aqui para os irmãos não verem que eu estou muito velho. Mas hoje eu não tenho mais tempo, nós não temos mais tempo. O tempo pertence ao Senhor, os tempos e as estações. Mas daqui para frente, o Senhor está construindo a história da tua casa. Feche seus olhos, abrace o seu parente tão próximo e querido que está aí perto de você. Senhor Jesus, Deus de misericórdia, Deus de infinita graça, nós compartilhamos a tua palavra e impetramos bênçãos espirituais sobre cada cônjuge aqui representado, sobre cada lar, Senhor Jesus. Oh Deus de misericórdia, nós sabemos que as dificuldades, os empecilhos e os vacilos
querem desmoronar os lares, mas nós cremos que até para aqueles lares que estão em ruínas, a cana trilhada não quebrará, nem se apagará o pavio que fumega. O nosso Deus é restauração, é renovo, é avivamento para os lares. Aviva, Senhor, em fé, aviva em esperança, e preenche, Senhor, em amor, e que o teu nome seja glorificado em cada lar, em cada residência, em cada domicílio, e que a tua prosperidade, e que a tua posteridade, e que os olhos do Senhor estejam de contínuo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor sobre cada família levante o seu próprio rosto, tenha misericórdia desses e nos dê de contínuo a preciosa paz. Tu é a glória, teu é o reino e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor em fé, em esperança e em amor, até Jesus voltar. Amém, amém.